Olá, nós estamos aqui de volta para mais um Devocional Torre Forte. Nós vamos hoje dar sequência ao estudo do livro de Provérbios. Nós estamos no capítulo 19 e no episódio passado nós fizemos a primeira parte do capítulo. Hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo que tem nos proporcionado uma grande fartura de conhecimento, de sabedoria, que nós estamos buscando diretamente na fonte, que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a fonte de todo conhecimento, de toda a sabedoria que nós precisamos, que a nossa alma necessita para se alimentar. Então vamos começar. Antes nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos encaminhe na leitura, na interpretação, na reflexão que nós vamos fazer hoje. Senhor, muito obrigada, meu Deus, meu Pai, por este dia. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de lermos e estudarmos a Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por esta fonte de conhecimento inesgotável que o Senhor deixou para nós, registrado aqui na Bíblia Sagrada que nós temos em mãos. Senhor, abençoa o nosso estudo, abençoa o nosso aprendizado, abençoa os irmãos que estão acompanhando, ó Pai, este devocional, abençoa a casa, a família de cada um e nos conduza, Senhor, neste aprendizado, neste momento de estudo, de reflexão que nós separamos. Nós pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar? Então, você que acompanhou conosco no episódio passado, nós fomos até o versículo 9 e hoje nós vamos seguir do 10 em diante. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 19, versículo 10, diz assim: Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. Ao tolo não está bem o deleite. O que é o deleite? Deleitar-se é você ter prazer, ter alegria, desfrutar de alguma coisa. O tolo não consegue desfrutar porque lhe falta conhecimento, lhe falta entendimento das coisas. Então, se ele não compreende, não tem como desfrutar de nada, né? Nós temos acesso, graças a Deus, a esse conhecimento, ao aprendizado, à palavra de Deus, e nós que estamos buscando a presença de Deus através da Bíblia também, nós estamos desfrutando disso. Para nós é um prazer muito grande ler, estudar e aprender mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o que Jesus fez por nós. E para nós isso é um deleite muito grande. Nós estamos em busca de conhecimento e isso nos dá prazer. Mas ao tolo não convém o deleite, o tolo não desfruta disso. Quanto menos ao servo dominar os príncipes. Da mesma forma que o tolo não pode desfrutar desse conhecimento, desse prazer que o conhecimento proporciona, o servo, aquele que numa hierarquia está abaixo de um príncipe, ele jamais vai dominar um príncipe, exatamente por causa da hierarquia. Ele não tem acesso a tudo que um príncipe tem. Então ele não poderá dominar um príncipe. O servo está ali para servir ao príncipe, mas não tem o domínio, o poder que tem um príncipe. Da mesma forma, o tolo, sem acesso ao conhecimento, ele não conseguirá desfrutar, se deleitar em alguma coisa que lhe faça bem. No versículo 11, o entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. O entendimento do homem retém a sua ira. Quando uma pessoa tem entendimento, ela consegue dominar a própria ira, ou seja, quando vem aquele momento de frustração, de raiva, de decepção, o entendimento leva a processar tudo isso de uma forma mais racional, e isso traz um equilíbrio para a pessoa. Então, o entendimento do homem retém a sua ira. O homem que tem entendimento tem domínio sobre este sentimento de ira. Não é que ele não vá se irar, ele vai se irar muitas vezes, mas ele terá o domínio sobre este sentimento de ira por causa do entendimento que ele tem. E na continuidade deste mesmo versículo, e a sua glória é passar sobre a transgressão. O que é a transgressão? Transgressão é o erro, é infringir uma norma, uma lei, um mandamento de Deus. Então, quando o homem consegue passar por cima da transgressão, significa que esse homem tem entendimento, ele pode optar por transgredir ou não, e ele opta por não transgredir. Este é o homem que tem entendimento. A pessoa que tem entendimento domina os seus sentimentos, não se entrega à ira, não se entrega à vaidade, não se entrega a tantos erros aos quais nós estamos sujeitos, porque o entendimento nos proporciona isso, essa racionalidade, essa condução mais leve, mais equilibrada das coisas que nos acontecem na vida. No versículo 12, diz assim: O bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência.
como o bramido do filho do leão é indignação do rei. O rei fica irado quando algo sai do controle. O rei fica irado com a revolta, com a barulhada, com a desordem. E como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. O rei precisa ter prudência. Aqui o rei está sendo usado, obviamente, como uma forma figurativa. Aqui nós podemos entender o rei como qualquer liderança, qualquer pessoa que tem um poder, que exerce determinado poder, determinado domínio, que uma pessoa que está elevada numa hierarquia. E essa pessoa, ela pode tanto ficar indignada, enfurecer-se, irar com alguma desordem, com algum barulho, com alguma afronta, como também pode ser suave, pode ser agir com benevolência, assim como o orvalho é sobre a erva. O orvalho que cai sobre a erva cai de forma branda, serena. O rei prudente, ele vai ter esse controle também. E no versículo 13, grande miséria é para o pai o filho insensato e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Nós já vimos também nos capítulos anteriores como que um filho insensato é motivo de tristeza para um pai e para uma mãe. E aqui diz que é grande miséria o filho insensato para o pai. De fato, aquele que age com imprudência, que age com maldade, aquele que não tem sabedoria, um filho que só erra e não se preocupa em consertar, é uma grande tristeza para o pai, é a miséria do pai, a pior coisa que o pai pode ter é a insensatez de um filho. E da mesma forma, um gotejar contínuo às contenções da mulher. É como o gotejar é aquilo que incomoda, aquilo que é incessante, que incomoda uma pessoa. Pensa numa goteira pingando, o barulho incomoda, o molhado vai incomodar. E assim é o filho insensato, é aquele que insiste, que erra de novo, que não se conserta, é um gotejar contínuo. E isso traz contenção, a contenção da mulher, a mulher fica triste, contrita. E no versículo 14, a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Aqueles que ainda estão solteiros, que procuram pela pessoa certa para ter um casamento, para constituir uma família, não tenham dúvida, essa pessoa é Deus que envia. Ore a Deus, peça a Deus aquele parceiro, a pessoa que você espera, porque Deus vai preparar a melhor pessoa para a sua vida. Deus ama a família, Deus ama pessoas que estão dispostas a cumprir esse mandamento divino, de se unir a uma mulher, de constituir uma família. E é por isso que diz aqui, que do Senhor vem a mulher prudente. E no início do versículo diz, a casa e a fazenda são herança dos pais. Ok, os seus bens materiais você pode herdar de seus pais, mas a mulher prudente não vem dessa herança, a mulher prudente vem de Deus. E o oposto também, o esposo prudente. Tudo que nós esperamos de melhor, nós devemos pedir a Deus, esperar em Deus, porque Ele sim pode prover o melhor para nós. E no versículo 15, a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá de fome. Não há dúvida nenhuma sobre o que diz neste versículo. Também é tema de versículos anteriores, de outros capítulos. A preguiça é um pecado que entristece muito a Deus e faz cair em um profundo sono. A preguiça nos coloca numa zona de conforto, a preguiça nos coloca num estado de paralisia, em que a pessoa dificilmente consegue sair dali quando ela se entrega a esse estado. E a alma enganadora padecerá de fome. Nós vimos que o alimento da alma deve ser o conhecimento, o entendimento, aquele que é genuíno, que vem dos céus. Quando nós não buscamos isso, a alma padecerá de fome. Por quê? Porque se alimentará de engano. Todo conhecimento ou todo falso conhecimento, toda mentira, isso leva a padecer, isso leva à perdição. Então, a alma que enganadora padecerá de fome. E no versículo 16, o que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Que mandamento é esse? O mandamento de Deus. Deus já colocou para nós aqui na Bíblia todos os mandamentos para a nossa vida, tudo que nós devemos fazer para viver bem nessa terra, honrar ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, antes de qualquer coisa. E são vários os mandamentos, e esses mandamentos nós devemos guardar.
porque isso trará segurança para a nossa alma. Mas aquele que despreza os seus caminhos, aquele que despreza os caminhos do Senhor, morrerá. E é claro isso, porque quem despreza os caminhos do Senhor acaba procurando, acaba se embrenhando por vias que não levam à vida, ao contrário, levam à morte. São más escolhas, são erros, são caminhos onde o Senhor não está presente. Então, aquele que despreza os seus caminhos morrerá. E no versículo 17, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará seu benefício. Tem pessoas que pensam que quando estão ajudando alguém que precisa, estão ajudando a pessoa, mas não é isso que a palavra diz. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ou seja, aquele que está se compadecendo, que está ajudando um pobre, não está ajudando a pessoa. Claro que sim, aquele benefício vai auxiliar a pessoa, mas é como se a pessoa estivesse fazendo para Deus, porque de fato Deus se agrada daquele que se compadece do pobre. Então, quando nós servimos alguém, quando você serve, quando você ajuda uma pessoa, você não está ajudando somente aquela pessoa, você está fazendo ao Senhor, e o Senhor reconhece isso. E aqui diz, e ele lhe pagará o seu benefício. É o pobre que vai pagar esse bem que você está oferecendo a ele? Não, é o Senhor quem vai pagar o bem que nós fazemos aos outros. Por isso que nós devemos fazer sempre o bem e sem esperar nada em troca dessa pessoa, porque quando nós fazemos muito além do que é aparente, porque nós fazemos o bem para Deus, e quem reconhece mais esse bem é Deus. Não tem que ser os homens que tem que reconhecer, tem que ser o Senhor. Então, quando fizermos o bem para alguém, que seja com verdade, com sinceridade, de todo o coração, porque o Senhor reconhecerá e lhe recompensará. Versículo 18, castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. O castigo é bem-vindo quando é no tempo certo. Quando passa do tempo, já não tem mais efeito. Por isso que a palavra diz, castiga o teu filho enquanto há esperança. O castigo não é pecado. Castigar um filho, ensinar, exortar, é obrigação dos pais. Mas quando o castigo passa do limite, isso também o Senhor não tolera. Mas para o matar não alcançarás a tua alma. Nós vamos fazer uma pausa aqui. Nós fomos até o versículo 18 e no próximo episódio nós vamos finalizar o estudo do capítulo 19 de Provérbios. Eu convido você a fazer mais uma leitura de todos esses versículos que nós lemos até aqui, porque quanto mais nós lemos, mais o nosso entendimento vai se consolidando e nós temos capacidade de assimilar tudo isso e então aplicar na nossa vida, que é o nosso objetivo. Então, eu espero por você no próximo episódio. Que Deus te abençoe e até breve.